Hoje nós estamos no capítulo 10, página 44, buscando a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que o ouro. E tem muita gente buscando ouro, mas não tem muita gente buscando sabedoria. Tem muita gente buscando bens materiais, mas não tem muita gente buscando discernimento de espírito. Então, a gente vê que o que as pessoas estão buscando hoje é dessa terra. Só serve para essa terra. E não entendem que quando a gente busca as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, como diz a palavra, as outras coisas não são acrescentadas. Porque como muitos que já ganharam na loteria e de repente ficaram na miséria. Muitos. Muitos ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Muitos conseguiram alcançar os seus sonhos, seus projetos, mas não conseguiram salvar sua casa, sua família, seu casamento, porque estavam buscando as coisas que são da terra e não as coisas que são do céu. Então nós temos que buscar as coisas que são do céu, porque as coisas que são da terra nos serão acrescentadas. Essa é a lógica. Mas como a gente é humano, é ser humano, a gente quer buscar pelo aquilo que a gente vê. E tudo que nós precisamos não é visto, não é visível, não é palpável. Não se pode dizer está aqui ou está ali. Tudo que nós precisamos é espiritual. É por fé, não é por vista. E isso é maravilhoso. Vamos lá? Buscando a sabedoria. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciões da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31,
do 10 ao 31. E esse texto, ele é bem conhecido, ele é bem usado, né? Mas o meu entendimento nele é que, quando ele pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Não é você procurar em mim uma mulher virtuosa. Não é eu procurar em você uma mulher virtuosa. É eu procurar dentro de mim essa mulher virtuosa, porque ela está aqui. Ela está dentro de nós. É essa mulher que Deus criou, que Deus formou, que Deus fez para ser ajudadora, para ser essa mulher. E é tão real isso, que você vê que uma mulher, ela possui muitas habilidades, muitas, e ela pode aprender muitas outras que ainda não tem. Então a gente vê que uma mulher, por exemplo, que não sabe cozinhar, ela pode aprender a cozinhar. E quantas mulheres na crise, na necessidade, passaram a cozinhar e vender coisas? Passaram a costurar e vender coisas? Passaram a fazer artesanatos e vender coisas? Então, nós temos muitas habilidades e muito mais conseguimos adquirir. Basta empenho, basta vontade, basta querer. É simples assim. E às vezes alguém fala assim, não, mas para eu começar, eu preciso disso, daquilo outro. E aí você olha para um lado, olha para o outro, e você sempre dá um jeito de fazer com que você tem, com aquilo que está nas suas mãos. A mulher é assim. Ela acaba fazendo com aquilo que ela tem. Ela acaba fazendo com aquilo que tem na mão. Mulher nenhuma vê o seu filho passando necessidade de alguma coisa e senta para chorar. Não, ela se levanta para procurar soluções, meios, jeitos. Isso é uma mulher. Então, essa mulher virtuosa, ela existe e está dentro de nós. E é essa mulher aqui, ó. É essa mulher empreendedora, é essa mulher que trabalha com as mãos, é essa mulher que não teme os dias de frio, os dias maus, os dias que não tem sol. É essa mulher que faz questão de apresentar o seu marido arrumado, passado, né? E não como quem saiu da boca de uma vaca a roupa. É essa mulher. E ela está aqui, dentro de nós. É a mais pura realidade. Então, a gente sabe, e ele fala aqui, né? Que quando seu marido é estimado entre os juízes, e quando ele se assenta com os anciões da terra, ela faz roupa de linho fino. Ou seja, ela não deixa ele sair de qualquer jeito. Ela não deixa ele sair de qualquer maneira. Ela olha e diz, nossa, a roupa não está boa. Não está bem. Então, você é essa mulher virtuosa. Eu sou essa mulher virtuosa. A gente só precisa achar ela dentro de nós e não esperar a necessidade surgir para que nós venhamos a achá-la. Eu comecei a fazer sorvete do nada, sem ter nada, sem maquinário, eu tinha uma batedeira, um liquidificador, e eu batia sorvete a noite toda. E na maioria das vezes não dava tempo nem dele congelar. Eu vendia tudo. Tudo, 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 tudo. Quanto eu fizesse. Quando eu tinha lanchonete, eu vendia tudo no domingo. Tudo que eu tivesse dentro. Então, a gente precisa entender essas coisas. Ah, mas eu não sei fazer.
Hoje é tão fácil, né? Antigamente era difícil. Antigamente a gente tinha que fazer curso, correr atrás. Hoje não, hoje é só ir no YouTube. Você acha receita de tudo, como fazer tudo, tudo, tudo. Tudo bem, depois quando você quer se aprimorar, você paga um curso. Mas começa a fazer. Ah, eu não sei como faz isso. Procura, você vai achar. E é muito lindo isso, porque essa mulher é a mulher que Deus criou. É a mulher adjutora, a mulher ajudadora. Ai, mas tudo eu, tudo eu. É, foi para isso que você foi feita, para ajudar, para socorrer, para estar ali. É isso, é a nossa função. Não tem como correr dela. Não tem. E quando a gente corre dela, vou te dizer, a gente fica frustrado. Nada satisfaz. Nada preenche. Nada preenche aquilo para qual a gente foi feito. É igual eu vou dizer para você, por exemplo, você pode beber suco de tudo quanto é jeito, refrigerante, qualquer bebida. Vai chegar um dia que você vai implorar por água, porque o nosso corpo precisa de água, entende? Então, alguma coisa pode até paliar ali e você achar que está tudo bem, mas é nosso, está dentro de nós, clama, grita, então não tem como saciar. Ah, a partir de agora eu não faço mais nada por ninguém, cada um por si, Deus por nós todos. Mentira, vai chegar uma hora que você vai se sentir inútil. Vai chegar uma hora que você vai se sentir vazia. Você vai se sentir sem sentido. E é nessa hora que a gente acha o nosso lugar. É nessa hora que a gente acha a nossa função, a nossa razão de existência, a nossa razão de vida. É por aí. Vamos lá? O texto de Provérbios pode ser considerado ultrapassado nos dias de hoje e não faz mais sentido. Porém, nós acreditamos que a Bíblia é imutável e atual. E nesse texto nós vemos o conselho de uma mãe para um filho, mostrando para ele o tipo de mulher que ele deveria procurar para se casar. E aí a gente vai ver que ela dá um conselho no final. Ele diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por quê? Porque a beleza passa, a idade chega. Ou você acha que vai ser pêssego a vida toda? Você acha que a uva passa nunca foi uma uva? Sério? Você acha que vai ter sempre o mesmo brilho, o mesmo visto? Não, filha, a idade chega para todo mundo. Só que é verdade, tem uns que Deus parece que é mais misericordioso. E sabe para quem é essas? Para aquelas que não se preocupam. Não se preocupam, estão nem aí. Eu acho graça que os outros acham que eu pinto o cabelo. Eu não pinto o cabelo, gente. Se você olhar aqui de pertinho, você vai achar cabelo branco. Mas eu nunca pintei cabelo na minha vida. Então, mas aí meu marido fala assim, mas eu tenho um monte e você não tem nenhum. Eu falo, é porque eu não me preocupo com isso, eu não estou nem aí para isso. Aí, então, o que eu estou dizendo é que Deus, ele é bom em todo tempo. E a mulher que ela teme ao Senhor, o brilho do Espírito, o Espírito de Deus na vida dela, a paz que ela tem na alma, faz com que ela pareça mais nova, ela pareça mais despreocupada, mais feliz. Isso não quer dizer que a pessoa não tem problema. Isso quer dizer que ela não deixa os problemas reinar na sua vida, tomar conta da sua vida. Porque, irmãs, se a gente fosse olhar necessidade e problema, era para sentar e chorar.
Eu sempre digo, se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro chora, viu? Mas como eu não vou contar para o carroceiro a minha história, eu vou contar o que Jesus fez de bom, que Jesus é bom. E é isso. Então, nós precisamos achar, ó. E aí ele dá esse conselho, ela dá esse conselho para o seu filho e diz para ele: não se fie na beleza, na formosura, porque isso vai passar. Mas se você achar uma mulher que teme ao Senhor, ao invés dela ficar feia, ela vai ficar cada dia mais bonita. Cada dia mais. Porque o que nós vamos ver nela é o Espírito de Deus. E é isso. É sobre isso, né? Dai-lhes do fruto de suas mãos e de público a louvarão por suas obras. E é verdade, irmãs, é verdade. Hoje eu tenho um olho bem claro mesmo, mas eu não tinha quando eu tinha 30, quando eu tinha 20. Hoje eu tenho um olho muito mais claro. E como que é isso? Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas eu acho que hoje eu enxergo mais do que eu enxergava antes. Eu acho que deve ser isso. Então vamos lá. Ele deveria procurar uma mulher sábia que buscasse trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, fazendo dela um lugar de harmonia, onde Jesus tem prazer em ficar. E aí a gente acha que essa é a responsabilidade do nosso esposo. Mas não é. Não é. Vamos parar e vamos pensar, biblicamente falando. Quando o sacerdote chegava para ministrar o sacerdócio uma vez por ano diante de Deus, quem que já tinha preparado tudo? Ou ele chegava e preparava tudo? Não, não. Ele chegava e já estava tudo preparado. Entende? Ele chegava para ministrar o sacrifício, apresentar o sacrifício diante de Deus, porque era a sua função, porque ele tinha esse privilégio, ele tinha essa liberação do céu para fazer isso, coisa que nenhuma outra pessoa tinha para fazer. Mas quando ele chegava, os levitas já tinham preparado tudo. O cordeiro estava ali, o bode estava ali, a pia estava no lugar, a água estava no lugar, a roupa estava ali, tudo estava pronto. Você consegue entender? Eles são sacerdotes? São. Mas somos nós quem cuidamos do templo. Somos nós quem cuidamos do lugar aonde Deus habita. Do lugar onde é terra santa. Somos nós que preparamos tudo. Os pães da proposição, as lâmpadas, em tirar a cinza do altar, em não deixar que as lâmpadas se apagassem. Não era o sacerdote que fazia isso. O sumo sacerdote, né, na verdade. Não era ele. Eram os levitas. Cada um tinha sua função. Então, vamos lá. Somos nós que damos o tom da nossa casa, da vida dos nossos filhos e do nosso marido. E se não assumirmos isso, se não trouxermos para nós essa responsabilidade, como a palavra de Deus diz, que a mulher sábia edifica e a tola com a sua língua a destrói, se não entendermos que a realidade que vivemos na nossa casa hoje está ligada ao nosso papel, vamos ficar esperando que Jesus venha e que alguém faça aquilo que é para nós fazermos, que está na nossa mão para fazer. Coisa triste é você sentar do lado de uma mulher que começa a depreciar o seu esposo. Todos os nossos maridos aqui têm defeitos.
E todos os nossos maridos são homens. Então, eles têm uma coisa que nós julgamos como defeito, mas que é de fábrica. Entende? É deles, é de fábrica. Mas a gente olha e diz assim: ah, isso é um defeito. Não é defeito. Eles são assim. Eles vieram assim. Tá? Não tá com defeito. Não dá para devolver. Não tá na garantia. Pegou, levou e agora você carrega. Então, essa mulher, ela tem esse papel e quando ela não cumpre esse papel, ela se sente vazia, frustrada. Tem mulheres que não conseguem gerar. E a frustração é real. Tem mulheres que não se casam. E aí algumas até dizem, é por opção. Não é. Mentira. Não é. Não é bom que o homem esteja só. E é ponto. Talvez porque escolheu demais, né? Porque tem um ditado que diz que aquele que muito escolhe acaba escolhido. E o escolhido é o que fica lá, que todo mundo apalpa, bota a mão, olha para lá e para cá, mas não leva. Então, a gente sabe que a frustração é grande. Por quê? Porque nós não nascemos para viver só. Nós fomos criadas para formar uma família. Para formar uma família. E graças a Deus por isso. Porque não tem coisa melhor do que ser mãe. Não tem. Por mais trabalho que o seu filho dê em qualquer idade da vida dele, não tem coisa melhor do que ser mãe. E aí depois a gente descobre que não tem coisa melhor do que ser avó. Né? Porque você vê outro ser pequenininho falando assim, saudade, vovó. É bom demais. O meu fala. Ele manda o áudio. Tô com saudade, vovó. Ou seja, alguém se lembra de você, isso é muito bom. Né? Então, a gente vai vendo que essas dádivas que Deus nos concedeu foram de graça. São favores imerecidos. Você vê uma outra geração que nasceu de você. Você vê a continuidade da vida. Meu neto tem o mesmo nariz que eu tenho. É o mesmo nariz que a minha filha tem. Eu falo pro meu genro, ele parece com você não. Sinto muito. Ele parece com a nossa família. Então, isso é lindo. Por quê? Porque você vai vendo que a coisa vai se perpetuando. E quando eu não estiver mais aqui, tem alguém para me representar. E isso é maravilhoso, né? É importante entender as verdades reveladas nesse texto e perceber o quanto elas são atuais. Ninguém está falando para inverter os papéis ou trocar as prioridades e virar uma Amélia, não é isso. O que a palavra de Deus diz é que essa mulher virtuosa, ela reconhece o valor do seu trabalho. E aqui tem um ponto muito importante, não é os outros reconhecerem o valor do meu trabalho, é eu reconhecer o valor do meu trabalho, é eu dar valor ao meu trabalho. E o que é que a gente quer? Que os outros vejam. Gente, mas não tem coisa mais maravilhosa quando eu faço alguma coisa e eu acho lindo. Eu acho bom demais, gostoso demais, bonito demais. Ah, mas se os outros não gostar, não interessa, eu gostei. Eu produzi, eu fiz. Entende? Sua cozinha tá limpa?
Tá bonita? Glória a Deus! É fruto do seu trabalho. Sabe? Seus meninos estão arrumadinhos, foram para a escola, ou foram para a festinha, ou foram para não sei aonde, cabelinho penteado, dentinho escovado, sapatinho arrumado no pé. Você olha e fica feliz. É seu trabalho. É fruto do seu trabalho. E aí, para de ficar esperando que os outros valorizem quem você é e o que você faz. Começa a valorizar. Por quê? Olha, é assim que funciona. Se eu pego uma coisa para vender e eu não boto um preço nela, qualquer um bota o preço que quiser. Mas só eu sei quantas noites de sono eu perdi. Só eu sei quanto esforço físico eu fiz. Só eu sei quanto trabalho me deu. Então, quando eu não valorizo, eu deixo os outros precificar, eu estou desvalorizando aquilo que eu faço. Entende? E é sobre isso. Então, quando eu fico esperando que alguém diga, nossa, como a sua casa vive arrumada, nossa, como os seus filhos só andam limpinho, né? Os meninos educados. Não. Eles estão colocando valor naquilo que eu preciso valorizar. Entende? Porque é meu trabalho, é meu esforço, é meu. É a mesma coisa que eu digo sempre. Você tem um filho hoje e ele é advogado, ou ele é médico, ou ele é sei lá o quê. Ele não chegou lá sozinho. Ele não chegou sozinho. Ele pode até não reconhecer, que é o que vai acontecer na maioria das vezes. Mas ele só chegou lá porque tinha você para passar aquelas noites que ele estava com febre, aquelas noites madrugadas que ele ficou no hospital. Você estava lá para arrumar ele de manhã, para levar ele para a escola, para buscar ele da escola. Você estava lá quando ele caiu, relou, machucou. Aí agora ele se formou, ele fez uma faculdade, aí ele acha que ele não é nada. Ele só chegou aonde ele chegou porque você estava lá. E aí ele precisa reconhecer isso? Não, é você quem tem que ver isso. É você que tem que entender isso. Aí os meus filhos são honestos, são direitos, são trabalhadores, então dá glória a Deus porque você fez o seu trabalho direito. Consegue entender? Que o que você fez foi extraordinário? Ah, irmã, mas eu criei meu filho e ele desviou, entrou pelo caminho errado. Mas você tem consciência de que você fez o seu melhor? Então descansa. Suas mãos estão lavadas, suas mãos estão limpas. E é sobre isso, crente. É sobre isso. Não é sobre os outros colocar valor. É sobre você valorizar. Entende? É sobre isso. E eles só chegam onde chegam porque eles têm apoio, porque eles têm segurança, porque eles têm conforto, porque eles têm amor, porque eles acham abrigo. E é por isso que eles chegam onde chegam. O meu netinho, ele não aceita, igual toda criança, né? Ele não aceita de jeito nenhum que eu sou mãe da mãe dele. Aí eu digo para ele, é meu bebê. Ele fala, não é não. Eu falo, é o meu bebê. Ele não entende, mas eu sei que é. Por quê? Porque hoje ela é mãe, mas ela já foi um bebê.
Um bebê totalmente frágil, indefeso, impotente, que a gente cuidou, que a gente zelou, que a gente alimentou, não é? Então, glória a Deus. E quem está nesse lugar hoje é chamada de do lar, em que muitas vezes o mundo entende, não tem profissão. E isso em parte é até verdade. Do lar não é profissão. Do lar é missão. É muito mais do que uma profissão. Mas nós desvalorizamos esse lugar. E se hoje estamos somente dentro de casa, é como se não tivéssemos valor. Ao ponto de doer quando somos descritas dessa forma. Nossa, não estou produzindo. Eu falo porque eu passei por isso. Quando me casei e perdi o emprego, falei, agora a minha vida acabou. Mas o que eu sou? Sou uma nada? Sou uma ninguém? Eu não tenho valor, não produzo? A produtividade está no quanto eu rendo? Ou quanto eu ganho? E não percebemos que não tem valor mesmo? Porque é inestimável o que eu faço aqui. É inestimável transformar este lugar aqui em lugar de adoração, no lugar de milagre. Teve um ano que eu fiz sabão em pó líquido. Eu fiz em janeiro 86 litros de sabão em pó líquido com R$ 45. Deu para o ano inteiro, ainda dei para os outros experimentar. Você pode calcular a economia que foi durante um ano? E aí a gente pega alguém, é claro que não é todo mundo, a gente não está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio, porque pessoas têm valores diferentes. Mas muitas vezes você coloca alguém para fazer as coisas dentro da sua casa que não está nem aí para saber quanto custou e não está nem aí para saber se você vai ter dinheiro para comprar outro. E desperdiça com força. Entende? Então, às vezes, a gente acha que não está fazendo nada. É igual R$ 25 uma marmita. Coloque isso na ponta do lápis durante um mês. E aí a irmã começa a fazer a marmitinha do esposo para levar. Parece nada. Mas está indo ali não só dinheiro, está indo amor. Está indo sentimento, cuidado, zelo. É isso que está indo ali dentro daquela marmitinha. Não é só arroz com feijão. Vou contar um negócio para vocês. Teve um batismo, isso tem muitos anos, gente. E aí, minha filha e meu esposo, eles queriam ir no batismo. Eu não podia ir porque eu tinha um compromisso, eu não lembro se eu estava trabalhando, não lembro mais não. E aqui em casa não tinha praticamente nada, mas como eu sou a pessoa que do nada faz um monte de coisa, eu fiz uma macarronada. Não era uma macarronada, era uma macarronada tipo uma farofa. Eu fiz uma macarronada que ficou como se fosse uma farofa com macarrão. E aí eu enchi uma vasilha grande e disse para eles, é o que vocês vão levar para comer. Não tem dinheiro para comprar lá e vocês vão levar para comer. Aí o meu marido conta que ele pegou as crianças e foi para de trás de um caminhão que tinha assim, um caminhão, um ônibus, não lembro, para poder eles comer escondido dos outros, porque era só macarrão com farinha. E aí ele falou que quando ele olhou para trás, tinha um monte de irmão vindo. Aí ele falou bem assim, gente, o que vocês querem? Nós viemos ver o que vocês estão comendo de tão gostoso que está escondido. Ele disse que teve que repartir o macarrão com todo mundo e todo mundo gostou do macarrão. Você consegue entender? Então, às vezes, a gente acha que não é nada. Eu já contei aqui um dia que meus meninos chamaram
os adolescentes para vir para cá, para casa almoçar. Eu tinha uma abóbora, uma lata de milho, um pedaço de bacon e um pouco de arroz. Eu fiz um molho, eu fiz um creme de abóbora com o bacon, com o milho, bem temperadinho, e fiz o arroz. Os meninos comeram, só não comeram as panelas porque não dava. E ficaram falando para os outros do creme que comeu aqui, que nunca comeu um trem tão gostoso. Mas por quê? Porque eu cozinho? Não, porque eu cozinho orando. Jesus coloca um gosto do céu nessa comida. Que quem coma, Senhor, sinta mais do que comida. Entende? E é isso, crente. Então faça com amor, coloque amor no que você está fazendo. Ah, é só um ovo frito. Frite com amor. É o amor que vai dar gosto no ovo. Quantas vezes eu fiz chuchu com ovo e pedi a Deus para botar um gosto de camarão. E o trem tava com gosto de camarão. Os outros perguntar, cadê o camarão daqui que eu só senti o gosto, não achei o camarão. Não tem camarão, não tem camarão. Ai, mas isso não acontece, crente. Acredita. Faz com amor, faz com dedicação. Faça, que Deus faz o resto. É ir orando e cozinhando. Era assim que a minha avó fazia, as panelinhas desse tamanho, parecia que não tinha fundo. Na casa da minha avó, o meu avô tinha tudo no cadeado, a geladeira, os armários, tudo. Todo dia ele tirava aquele pouquinho, ele não era crente, ele era o cão chupando manga. Se o cão chupar manga, era ele. Ele tirava aquele pouquinho e colocava lá, porque minha avó gostava de casa cheia, então os crentes apareciam, os crentes vinham. E você ficava besta, porque ninguém saía sem comer. Quantos chegasse, era quantos iam comer. Eu sentava lá e eu ficava assim, eu não era crente, eu falava assim, vó, as panelas não tem fundo, não? E ela dizia, não, o Deus que multiplica é aquele que cozinha para mim. Você já pensou que lindo? Jesus cozinhar para você? É lindo, é maravilhoso e é real. E ele mesmo nem sabia como é que aquilo acontecia. Porque o que ele deixava para ela cozinhar era pouco. Mas Deus fazia o milagre da multiplicação. Entende? E é isso. É sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui onde é que eu parei. E não percebemos que não tem valor mesmo, porque é inestimável o que eu faço aqui. É inestimável transformar este lugar aqui em um lugar de adoração, num lugar de milagre. Qual é o preço disso? Não tem preço. Tem gente que chega na sua casa e diz assim, nossa, eu sinto uma paz aqui. Eu sinto... Ai, eu me sinto bem. Sabe? É esse lugar que nós transformamos. Qual o preço disso? Não tem preço, mas acabamos não nos atentando mais para isso, porque outras coisas se tornaram prioridade. É tanto que eu preciso ter, ser, estar e ser reconhecida, porque é uma necessidade nossa pertencer, fazer parte, e alguém tem que ver isso. Eu tenho que fazer parte de alguém, e alguém vai me reconhecer por isso. E aí, quando esse reconhecimento não vem de fora, não conseguimos reconhecer, porque não aprendemos a dar valor para as nossas ações e as nossas atitudes de dentro. E é isso que eu estou falando aqui para você nessa tarde. Começa a valorizar, não deixe as pessoas colocar o preço, não. Coloque o seu preço, o seu valor. E o texto que a gente leu diz que essa mulher, ela é mais preciosa do que os rubis. Então o dinheiro dessa terra não paga.
Não paga. Uma das coisas que tenho aprendido e descoberto nesse tempo, que fala em Provérbios, no versículo 18, é que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela percebe que o seu ganho é bom. Ela percebe o valor do trabalho que faz e se dá valor. É disso que eu estou falando. Ah, eu estou lavando minha roupa em casa. Glória a Deus, você está economizando. Economizando água, economizando sabão, economizando até mesmo as suas próprias roupas. Quantas vezes a gente dá para alguém lavar uma roupa e quando você vai ver a roupa está manchada? Está encardida? Então, irmãs, a gente precisa começar a valorizar, tirar a roupa do varal. A roupa tá cheirosa, tá branca, tá limpa. Sabe? São pequenas coisas, mas que quando você começa a colocar valor nelas, dar importância, elas sobem de preço. Entende? Tanto o que faz fora quanto dentro, ela sabe que é importante, como a tarefa de organizar, limpar ou alimentar, escolher uma comida mais saudável ou uma alimentação melhor e mais elaborada. Eu preciso que você olhe para você hoje e valorize tudo o que você tem feito para o seu lar, para a sua casa, e que encontre o valor nisso, que você se dê o valor nisso, tudo que você faz. É em tudo isso que o Senhor colocou na sua mão para fazer, porque tudo que você está fazendo, você tem que fazer como para o Senhor. Então tem que ser o melhor. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas não, eu não quero fazer isso. Dá muito trabalho. Mas às vezes não só dá trabalho, dá saúde. Às vezes tira do seu filho um princípio de uma intolerância a alguma coisa. Sabe? Então, teste outras coisas, testes de outras formas. Experimente fazer de outras formas. Porque a gente tem muita coisa, muito costume de dizer assim, meu filho não come isso. Talvez porque você faça sempre do mesmo jeito. Busque a Deus para fazer de um jeito diferente. Peça a Deus uma estratégia. Irmã, eu não vou perder meu tempo pedindo a Deus uma estratégia de comida. Como assim perder seu tempo? Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando da alimentação a longo prazo, nós estamos falando do futuro dos seus filhos. Da força física, da força fisiológica dos teus filhos. Nós não estamos falando de um prato de comida, não. Nós estamos falando de saúde. E saúde a longo prazo. Porque ele não vai ser sempre uma criança. Quando eu trabalhei 3 anos no lixão, que aqui tinha o lixão do São Pedro. O lixão era literalmente o lixão, era tudo misturado, criança, urubu, rato, tudo misturado, tudo junto e misturado. E eu trabalhei 3 anos lá. E o nosso trabalho, a gente arrecadava roupas, né? E aí a gente lavava, costurava, consertava as roupas para fazer doação ou para fazer um bazar bem baratinho, assim. E eu dava aulas, eu ensinava a fazer reaproveitamento de cascas e sementes para fazer bolo, fazer doce, fazer remédio. Fazer remédio com sementes. Eu trabalhava com isso, eu fazia isso. Por quê? Porque eu explicava e eu dizia, eu dava aula ensinando, e eu ensinava assim, não adianta se o seu filho passar dos 2 anos de idade sem uma alimentação que faça com que as células cerebrais dele se
se multiplique, cresçam. Depois você comprar um hortifruti e dar para ele, não vai servir de nada. Tem que ser enquanto ele está em crescimento, em desenvolvimento. Você consegue entender? Então eu explicava a parte funcional e eu explicava como fazer. E eu dizia, descascou uma abóbora, não joga a casca fora. Vamos fazer um doce, vamos fazer uma compota, vamos fazer uma casquinha crocante, vamos fazer uns chips e dar para os seus meninos. E aí eu trabalhava com isso. Era isso que eu fazia, eu não era crente, não. Eu não era crente, mas eu estava estudando para ser enfermeira. Então, eu sempre tive essa vontade de facilitar a vida humana, a vida do outro. E eu gostava muito do que eu fazia lá. Porque às vezes você via meninos doentes, meninos com anemia, e que com coisas simples a gente conseguia resolver. Não era com farmácia, não era com médico, era com coisas simples, entende? E às vezes você pode curar uma alergia que o seu filho tem através da alimentação. E você só precisa ir tirando coisas e acrescentando coisas e fazendo testes para ver ao que ele é intolerante. E aí nós estamos falando de longo prazo. Nós estamos falando de uma vida sem problema. Eu fui muito alérgica, muito. Do tipo que saía do banheiro e dava 500 espirros, que não podia passar um creme, não podia passar um nada que tivesse cheiro, que quase morria. E Jesus me curou. 90% das enfermidades podem ser curadas através da alimentação. Acredite que é real. Porque tudo que nós precisamos, Deus deixou no mundo e dentro de nós. Tudo está na natureza. Tudo, sem exceção. Vamos lá, que aí eu já entro em outro lugar e aí só Deus para ter misericórdia de mim. Quando eu perdi meu emprego, logo que casei, meu marido me incentivou a colocar currículo e a tentar voltar para o trabalho formal. Mas eu tinha certeza de que não queria voltar para o lugar que eu estava e que realmente fui arrancada por Deus de lá. Ele me tirou de lá, até fiz algumas entrevistas, mas eu não queria. O meu coração fechou. Eu falei, acabou. Fechou esse ciclo e eu não quero mais. Eu queria exercer a minha profissão, trabalhar como psicóloga e até voltei, mas logo entrei novamente no mesmo ciclo. Porque é difícil você arrancar, você sair, porque você entra numa roda viva. É um ciclo que quanto mais você ganha, mais você gasta. E quanto mais você gasta, mais você precisa de dinheiro. E eu já falei aqui, e vou tornar a falar. Não é sobre o quanto você ganha. É sobre o quanto você gasta. É isso que os especialistas em economia vão te dizer. Viu? Porque se você não tiver controle sobre o quanto você gasta, por mais que você ganhe, nunca vai ser suficiente. E tem que sustentar um padrão de vida, sendo colaboradora junto com o marido. Daí você vai trazendo essa responsabilidade também para você. Mas não tem problema. Se tudo tiver em equilíbrio dentro daquilo que Deus tem para a casa e para o casal. Nós tivemos um testemunho na maternidade leve. A pessoa morou 5 anos em um apartamento, tinha um filho, trabalhava fora e o apartamento dela não era arrumado, porque ela trabalhava muito e não tinha tempo. E anos... E quando ela perdeu o emprego, ficou naquela ânsia de buscar outro trabalho. Depois de um tempo, depois da terapia junto com o grupo da maternidade leve, ela foi encontrando prazer em estar em casa. Foi arrumando a sua casa, cuidando, colocando em ordem as prioridades dentro dela e na família. E Deus devolveu o seu trabalho, muito melhor do que ela podia imaginar.
ela também engravidou e acabou de ter outro filho. E ainda recebeu uma proposta internacional. Então, não é a questão do trabalhar fora, é o coração que não pode estar fora. O coração da mulher tem que estar no lugar que Deus criou ele para estar, cumprindo esse papel de incentivadora, de fazer parte, de estimuladora. Para cada uma de nós, Deus tem uma missão específica, mas a nossa missão comum é estar com Ele. No específico, Ele vai nos direcionar. Se for numa multinacional, seja lá onde for, na NASA, você vai ter certeza de que Ele está conduzindo, que você está indo no caminho da leveza, desfrutando do que o Pai tem para você, e que você perceba esse lugar. Então, tem coisas que são muito pesadas nas nossas vidas porque nós estamos no lugar errado. Então, nós não estamos falando sobre não trabalhar, sobre não poder ter um... Não é nada disso. Nada disso. Nada. É sobre você saber que você está no caminho certo. E por isso não tem peso. Não tem peso, viu? A outra descoberta que tenho feito nesse livro de Provérbios e tem me ajudado a descansar nesse tempo está no versículo 28 e 29, que fala sobre o reconhecimento que tanto buscamos fora. Fomos criadas para ser independentes, para se sustentar, ter a nossa profissão, nosso ganho, para não depender de ninguém. E esse reconhecimento, esse pertencimento, tem que vir primeiro dos nossos filhos e do nosso marido. Existe um lugar onde somos insubstituíveis, porque no nosso trabalho secular podemos ser substituídos a qualquer momento, mas na sua casa não. Mãe dos seus filhos e esposa do seu marido, só existe você. Que você entenda isso, que esse lugar é seu e que você deve se esmerar para cumprir essa missão, essa tarefa, com alegria, e buscando neste lugar o reconhecimento. Você já parou para pensar nisso? Qualquer empregada que você colocar vai limpar a sua casa, mas vai criar seus filhos? Vai ser esposa para o seu marido? Você entende que você tem um lugar só seu? Todo seu? Quando você está ali de todo o coração, ele vai vir. Então, o primeiro lugar que precisamos ser reconhecidas é dentro. E quando eu parei para ouvir o que meu filho estava falando, o que ele pensava de mim, o meu marido estava falando, eu falei, está errado. Foi aí que a ficha caiu. As sementes que você planta dentro da sua casa são as únicas que um dia irão te alimentar. As sementes que você planta dentro do seu lar é a comida que um dia você vai comer. Então, presta atenção na qualidade da tua semeadura hoje, porque ela vai virar comida e vai te alimentar um dia. Não reclame daquilo que você está comendo hoje, porque isso é resultado do que você tem plantado. Não reclame do que você vai comer amanhã, isso é resultado do que você está semeando hoje. Então, preste atenção, seja intencional, faça as coisas de propósito e faça como para o Senhor, buscando dele, entendendo que dele virá a sua recompensa. Então, foi o que eu falei no sentido de que quando você começa a tentar fazer seu filho comer outras coisas, você começa a introduzir na alimentação da casa outras coisas, nós estamos falando do futuro. Porque é um futuro que você não vai ficar em hospitais. É um futuro que você não vai passar noites em claros porque o fulano, o beltrano está doente. Então, nós precisamos nos esmerar nisso, nos dedicar a isso. E é dedicar, irmã, é dedicar, é de todo o coração, como para o Senhor. Uma característica
da mulher sábia é que ela não come o pão da preguiça. Ela levanta e faz de bom grado, trabalha, se organiza e planeja. E você precisa entender que isso não tem... Você tem vivido hoje essa tirania do urgente de apagar incêndio. É porque você não está colocando em ordem as prioridades. Existem as urgências e as prioridades, e você precisa separar e identificar. O que é urgente? O que é prioridade? O que eu posso deixar para fazer depois? O que não tem como negociar e eu preciso fazer agora? Pare de apagar incêndio, coloque tempo para fazer as suas tarefas e não se distraia, porque senão essa tarefa do lar te consome, porque ela não tem fim. Você vai ter que estipular um ritual de limpeza, um cronograma, se organizar, gerencie sua casa e sua família. Quando os meus filhos eram pequenos, a coisa que eu não abria a mão era da consagração. Então, todos os dias de manhã, a gente tinha oração na casa da minha líder, e de lá a gente saía para fazer visita. As visitas eram tantas que a gente tinha um caderno de espera. Então, eu tinha os meninos pequenos. Então, eu tinha que me organizar. Eu já deixava um feijão de molho de noite. Eu já deixava uma roupa batida para de manhã só botar no varal. Eu deixava tudo mais ou menos no esquema. Porque quando eu chegava na minha casa, já era mais de 10 horas da manhã. Às vezes eu chegava aqui 11 horas. Então, eu ia me organizando para quê? Para não deixar menino com fome, para não deixar marido sem almoço, para não ficar doida quando chegasse. Entende? Porque quem se prejudica é você mesmo. Tem o dia que a gente não quer fazer nada? Tem. Você pode se dar ao luxo desse dia? Então se dê. Agora, se não pode, fia, deita e dorme 1 hora, meia hora, descansa um bocado, levanta e vai fazer o que tem que fazer. É isso. É sobre isso. Então, nós temos que saber o que é urgente e o que é prioridade. Urgente é o que não pode esperar. O meu marido não pode esperar 4 horas da tarde para almoçar. Porque, às vezes, a hora do almoço dele é meio-dia. Então, como que ele vai esperar eu terminar de fazer almoço 2 horas da tarde? Então, isso é urgente. Agora, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que tem que vir na frente. Então, as crianças são prioridade. A comida é prioridade. Eu não vou deixar de fazer almoço para ir faxinar o teto da casa ou lavar o banheiro. Vou lavar o banheiro quando? Na hora que eu for tomar banho, eu entro lá com vassoura, com rodo, com escambau e lavo o banheiro. Por quê? Ele é importante? É. Mas ele é urgente? Não. Porque ele não está igual banheiro de rodoviária. Então, ele não é urgente, ele é importante, vai ser feito. Quando? Quando a bonita aqui for tomar banho. Né? Que aí a gente faxina o banheiro e faxina o corpício. E tá tudo bem. Então, nós precisamos dessa e pedir a Deus. Gente, é uma oração que a mulher precisa fazer. Senhor, me ensina a remir o tempo. É bíblico. Me ensina a remir o tempo. Quantas vezes eu pedi, Deus, envia os seus anjos para me ajudar, porque senão eu não vou dar conta. E ele envia. Acredite, ele envia. Você faz que quando você vê, nossa, não é que já acabou? Você olha para pilha de roupa ou para pia de vasilha. Você diz, santo Deus, não cabe isso aqui com meia hora, não. Mais hora para ver se não acaba. Acaba, crente. Vai por mim, eu garanto. Você acaba. Quando eu trabalhava, que eu tinha 2 empregos, que eu saía do emprego para ir para o outro, antes de eu sair, eu fazia uma oração. Jesus,
Todos os sinais verdes, Pai. Eu preciso passar. Me ajuda a passar. E eu passava. Senhor, não pode ter trânsito ali, Senhor. Desvia o trânsito. Irmãs, tudo é possível pela oração. Coloca isso na sua cabeça. Tudo é possível pela oração. Clame, ore, peça. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Deus sabe da nossa necessidade e Ele tem prazer de te ajudar. Ah, irmã, é porque tem crente que fala assim, eu vou pedir uma bobagem dessa, então fica com o seu problema, filha. Fica aí. Se você acha que vence sozinho, vai se lascar sozinha. Eu não. Jesus manda uns 3, 4 anjos aí para se lascar aqui junto comigo. Sozinha não. Entendeu? E aí Deus faz. Acredite. Né? Nós temos que... A primeira profissão que a gente aprende é ser gerente. Gerenciar o nosso tempo, o nosso trabalho, otimizar. Otimizar. Você sabia que tem maneiras de você fazer que economiza tempo, economiza água? Busca por isso. Como lavar a vasilha economizando água? Você vai achar. Como otimizar, porque tem gente que faz tudo de um jeito e gasta um tempo dobrado para fazer aquilo. E tem coisas que são simples. É otimização. Busque por isso. Clame por isso. Peça a Deus isso. Eu estou falando sério. Estou falando a verdade. Fala, Sebastiano. Quer falar? Eu pensei que já estava falando, mas o microfone estava desligado. Pai do Senhor, quando eu vou arranjar minha casa, eu boto o hino, menina, e começo a cantar. Aí, quando eu percebo, eu já arranjei minha casa toda, entendeu? Glória a Deus. Eu faço isso sempre. É isso aí. Adorando, tudo vai, gente. Tudo vai, adorando, louvando, glorificando. Adoração é como se fosse um óleo, assim, um lubrificante. Tudo vai. Tudo encaixa, tudo escorrega, vai embora. Né? Acredita, é verdade. Você precisa se responsabilizar para que seu lar seja um lugar organizado, limpo, agradável e cheio de harmonia. Se for necessário, estude sobre organização ou economia doméstica, foi o que eu falei. Procura que você vai achar. Faça o que for preciso para não se sentir frustrada por não saber fazer. Aprofunde-se nas limitações e busque ajuda naquilo que precisa. O que você precisa desenvolver? É na mansidão, no domínio próprio, na organização ou na gratidão? Onde estão as suas limitações? O que eu preciso desenvolver para que o meu lar seja um lar de harmonia, onde o Espírito Santo tem prazer em ficar? Quando eu me lembrei que quando eu fiz um curso de gastronomia, né, no Hotel Senac, e aí depois eles sempre chamavam a gente para a gente dar aula no Senac. E aí tinha um curso no Senac que, quando eu vi, eu não sabia que tinha esse tipo de curso, mas tinha curso para solteiro. Como cozinhar um arroz, como cozinhar um feijão, como fazer para uma carne ficar mais mole, como fazer para uma carne descongelar mais rápido, pegar tempero, tudo isso tinha. Então, às vezes a gente fala assim, coloca o feijão de molho, que cozinha mais rápido. Aí alguém fala assim, não precisa disso não. O feijão é bom, cozinha rapidinho, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe aqueles gases que dá no feijão? Eles são tirados quando você coloca de molho. Porque quando você coloca de molho, no outro dia ou algumas horas, tem que ser acima de 2 horas, você vai ver que dá umas bolinhas em cima da água.
O nome daquilo é fitato. E é o fitato que causa os gases. Então, quando você pega um feijão e coloca direto na panela de pressão para cozinhar, ele vai cozinhar? Claro que vai. Se o feijão for bom, então vai cozinhar rápido. Só que ele vai estar cheio de fitatos. E aí, para muita gente, não gosta de feijão ou não come feijão por causa dos gases. Então, são coisas simples, coisas bobas, que a gente aprende, que a gente precisa aprender e estar se informando. Porque são coisas que melhoram a vida da gente, em todos os sentidos. É tão bom você não ficar cheia, estufada, cheia de gases. Então, se tem um jeito de tirar aquilo ali, aprenda, utilize. É sobre isso que nós estamos falando, sobre otimizar, sobre buscar. Às vezes as pessoas falam assim, não, irmã, eu já sei cozinhar. Tudo bem que você sabe cozinhar, mas você sabe que existem formas mais simples? A minha filha, por exemplo, ela não usa forno para fazer bolo, ela só faz bolo no fogão, na boca do fogão. E o bolo cozinha muito mais rápido. Então, existem meios, maneiras, né? Ah, eu vou levar 3 horas cozinhando o pudim, sendo que o pudim fica pronto em 20 minutos, 30 minutos, vou gastar 3 horas de gás. Mas como que eu vou saber, irmã, como fazer? Procura, filho, que você vai achar meios de fazer as coisas mais fáceis, economizar mais, render mais, durar mais. E é simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente vê irmãs pagando caro por um produto. E às vezes o produto é tão simples de fazer. Às vezes você faz ele tão baratinho e fica a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. Então procure, busque. Busque. Você gosta tanto disso que você não abre mão de comprar isso. Mas agora está custando os olhos da cara. Busque um jeito de achar como fazer. Procure. Peça ajuda dos universitários. Vai lá no pai dos burros, que você vai achar. E é isso. Então, hoje não tem desculpa para dizer não sei fazer. Você não sabe porque não quer. Porque se você procurar, você acha. Então, ela está perguntando aqui, o que você precisa desenvolver? Espera aí. O que você precisa desenvolver? É a mansidão, no domínio próprio, na organização, na gratidão? Onde estão as suas limitações? O que eu preciso desenvolver para que o meu lar seja um lar de harmonia, onde o Espírito Santo tem prazer em ficar? E no texto nós vimos que ela dá o exemplo, acorda cedo, se organiza, dá ordem, delega, divide tarefas, fala com o marido com mansidão, faz sempre o bem para ele, não o mal. E ela não tem preocupação com o dia de amanhã, ela não tem ansiedade, porque vive o dia de hoje, que é o que está faltando na nossa vida. A sua casa flui, tem hora de comer, hora de tomar banho, tem organização. Ela não é bonita somente por fora, a beleza dela vem de dentro, da paz que vem de dentro, da certeza de que eu estou no caminho certo, que pode ser que ninguém esteja vendo o que eu estou fazendo, porque esse trabalho é assim, ninguém vê. Mas precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre os lugares, as limitações, aquilo que eu preciso reconhecer, que eu preciso melhorar, para que o meu lar seja um lugar de harmonia, um lugar onde existe prazer em estar. O seu lugar tem que ser a caverna do guerreiro. O seu lugar tem que ser o esconderijo. Nossa tarefa é árdua, nosso fardo muitas vezes é pesado. Precisamos aprender que existe um lugar de encontro
para trocar o nosso fardo com dele, que é leve. O nosso lar vai refletir tudo aquilo que está dentro de nós. Se existe uma bagunça fora, é porque existe uma bagunça dentro. E o Espírito Santo vai te conduzir nessa jornada de organização interna. Então, a primeira coisa é colocar ele em primeiro lugar. É estar com ele antes de tudo. E as outras coisas ele vai acrescentar. Então, não adianta você pular da cama rápido, porque você está atrasada, não. Não deixe o Espírito Santo para trás. Você não vai perder tempo com ele. Você vai ganhar tempo com ele. Acredite, coloque isso na sua cabeça. O seu dia não começa bem se você começa sem ele. Entende? Então, quando você está buscando ele em primeiro lugar, ele vai te ajudar a colocar em ordem as outras coisas. É sobre isso. É buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não importa o quanto você está atrasada. Não importa o quanto você acha que não vai dar tempo. Acredite, ele dá jeito até no tempo. Viu? Então é sobre isso. É sobre isso. É sobre você se valorizar, viver um dia de cada vez. Você pode pensar no amanhã, claro. Você pode já pensar, vou bater a roupa agora de noite, botar na máquina lá, amanhã cedo eu só boto no varal. Eu vou deixar o feijão de molho. Mas eu não preciso me afligir por causa do dia de amanhã. Eu não preciso perder o meu sono porque eu preciso. Não. Fala com ele. Quantas vezes eu falo com Jesus? Jesus, eu vou deitar, eu estou tão cansada. Mas amanhã eu preciso acordar no horário. Me acorda, Senhor. Não deixa eu dormir. Me acorda. Não deixa eu passar da hora. E ele acorda. Ele acorda. Tá? Eu garanto. É só falar com ele. É só pedir a ele. E ele faz. Ele é bom demais. Ele é fiel. Fiel. Você tem noção do que essa palavra significa? Ele é fiel. Então, vamos lá. A oração é assim: Pai, eu te peço, nos conduza para o lugar certo, o lugar que o Senhor criou, para que, como mulheres, ocupássemos um lugar seguro, onde eu seja auxiliadora, incentivadora. Pai, nos concede o empoderamento do Espírito Santo, que o meu lar seja um pedaço do céu na terra, que a sabedoria seja o meu adorno favorito, que jamais a tua palavra se afaste de mim. Olha que lindo. Porque não adianta você enfeitar o cabelo, o rosto, as unhas, se o Espírito Santo não é o seu adorno. Não adianta, porque palhaço também enfeita a cara. E nem por isso é bonito. O Espírito Santo tem que ser o nosso adorno. Entende? O Espírito Santo precisa ser o nosso adorno favorito. E que nós possamos ocupar esse lugar de empoderamento que o Senhor nos concedeu, de sermos mãe, esposas, mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres entendidas, mulheres que ajudam outras mulheres, que levantam outras mulheres, que incentivam a todos a crescer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, a pergunta para a nossa reflexão é: você se considera uma mulher sábia? Precisa responder para mim não, que eu não quero saber não. Como podemos alcançar a sabedoria? Como que nós vamos alcançar esse negócio de ser sábia? Ser sábia não é ser velha, gente.
Eu conheço muita mulher nova, novinha, que você olha para ela, não dá nada. Fala, e essa menina? Mas que é sábia, que tem uma vida com Deus. Entende? E eu conheço um monte de mulher velha que ainda não aprendeu nada. Né? Que Deus possa fazer nós crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Ninguém é insubstituível. Primeiro, porque o nosso ajudador é o mesmo. Como a palavra diz, é uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, uma só palavra. Então, minha filha, ninguém está sozinho. Se você vem aqui por minha causa, eu quero te desenganar desde agora. Eu não sou eterna, tá bom? Então, em nome de Jesus, não se fie em mim. Confia naquele que está no trono, naquele que está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar, gente, vamos agradecer, tá bom? Mas eu amo vocês. Vai dar certo, Deus é bom. Façam as suas inscrições, façam. Coloca na mão do Senhor, Deus é bom. Deus faz, Deus manda, Deus cuida, Deus é fiel. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa tarde por esta palavra, Pai, pelo teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, aleluia, sobre esse ajuntamento, que todas as vezes que nós nos ajuntamos, seja para orar, para estudar, para ler a tua palavra, o Senhor sempre se manifesta e nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. Ó Deus, que essas mulheres se sintam incentivadas, Senhor, a ser mulheres virtuosas a cada dia mais, que elas se valorizem, porque o céu está vendo, Pai. Há um memorial diante de ti, tudo está sendo registrado e nós te louvamos, Pai, porque tudo que fazemos é para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigada por tudo, nos dá uma tarde de paz, de vitória, em nome de Jesus. Amém?